Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, está sendo julgado pela Suprema Corte do país, o Supremo Tribunal Federal, o STF. Se for condenado, será preso, perderá seus direitos políticos e se tornará inelegível. Mas uma dúvida surge para quem não acompanha a política brasileira de perto. As acusações são justas e fundamentadas? Ou será que Bolsonaro é vítima de perseguição? Vamos ver. Neste vídeo a gente vai apresentar a cronologia dos fatos que levaram Bolsonaro ao banco dos réus, para que você possa entender com clareza como tudo aconteceu. Na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro é acusado de 5 crimes: liderar a organização criminosa armada, tentar abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, dar um golpe de Estado, provocar dano qualificado contra o patrimônio da União e deteriorar o patrimônio tombado. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a escalada golpista teve início logo depois que o presidente Lula recuperou seus direitos políticos e começou a liderar as pesquisas eleitorais. Essa história começa em março de 2021, quando um órgão do governo, Jair Bolsonaro, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, a mando do presidente, iniciou uma campanha sistemática para fazer desacreditar as urnas eletrônicas. Entre maio e agosto de 21, Jair Bolsonaro, na presidência, fez mais de 100 ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e às urnas eletrônicas, sem apresentar nenhuma prova. Ninguém aceita mais esse voto que está aí. Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? Aquelas mesmas urnas que o elegeram presidente em 2018. No dia 7 de setembro de 2021, dia que se comemora a independência do Brasil, Bolsonaro disse que não aceitaria o resultado das eleições se não houvesse voto impresso. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Em julho de 2022, numa reunião ministerial gravada, Bolsonaro voltou a falar em golpe e desobediência judicial. Eu vou ter que tomar providência. Eu tenho certeza que não vou ficar sozinho nessa guerra aí. Que está em jogo, né? Todo mundo aqui, é eu, minha família. Dias depois, reuniu embaixadores estrangeiros e repetiu acusações contra as urnas eletrônicas sem comprovação. No dia 7 de setembro de 22, novamente na data da independência do Brasil, Bolsonaro outra vez ameaçou a democracia e exaltou o golpe dos militares de 1964. Em 2 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva venceu o primeiro turno das eleições, mas Bolsonaro foi com ele para o segundo turno. E nesse segundo turno, que foi no dia 30 de outubro, nós vimos a Polícia Rodoviária Federal fazer ações de fiscalização nas rodovias do Nordeste do país para impedir ou dificultar ao máximo o trânsito dos eleitores de Lula, principalmente em cidades e sessões eleitorais onde Lula teria votos em maioria. Mesmo assim, Luiz Inácio Lula da Silva venceu. Só que poucas horas depois, grupos de caminhoneiros, aliados de Bolsonaro, bloquearam rodovias para provocar o caos e viabilizar um possível golpe militar. Na mesma noite, manifestantes que já estavam acampados em quartéis exigiam a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal e pediam intervenção militar. Bolsonaro se recusava a reconhecer a vitória de Lula e estimulava os bloqueios nas estradas, os acampamentos e a disseminação de fake news sobre as eleições. Em 9 de novembro, o general do Exército Mário Fernandes escreveu um plano. O plano se chamava Punhal Verde Amarelo. E ele visava assassinar o presidente Lula eleito, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Elaborado no Planalto com a aprovação de Bolsonaro, esse plano Punhal Verde e Amarelo previa envenenar Lula e fuzilar Moraes. Em 6 de dezembro, Bolsonaro recebeu uma minuta do golpe, um decreto declarando estado de defesa para alterar o resultado eleitoral, previndo a prisão de autoridades e ministros da Suprema Corte. Em 30 de dezembro, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos para não estar presente na posse de Lula. De lá, acompanhou a preparação dos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando 4.000 pessoas invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, exigindo a anulação das eleições e, de novo,
intervenção militar. Mais de 2.000 pessoas foram presas naquele que foi o capítulo mais dramático, o ápice da trama golpista. A verdade é que Bolsonaro e aliados tentaram de todas as formas dar um golpe de Estado e impedir que Lula, eleito legitimamente presidente, assumisse o poder. Os documentos e provas apresentados neste vídeo foram obtidos depois de 17 meses de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público. A maioria das provas, inclusive, foi produzida pelos próprios réus, muitos aliados e assessores de Bolsonaro. A denúncia da Procuradoria-Geral da República foi aceita por unanimidade pelos ministros do STF. Todos os acusados foram ouvidos e tiveram amplo direito de defesa. Como se constata, o que está acontecendo agora com Jair Bolsonaro não é um caso de perseguição, é um caso de justiça. São as instituições do Estado funcionando para proteger e salvar a democracia brasileira. É a democracia brasileira mostrando para o mundo que, apesar de jovem, é forte, é capaz de resistir.